Bom dia, queridos irmãos da Quarta Igreja Batista, amigos que nos acompanham neste culto. Queremos saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje também é um dia muito especial, um dia que comemoramos o Dia das Mães. Quero parabenizar, em nome da Quarta Igreja Batista, todas as mães da igreja. Agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem dispensado sobre a vida de cada uma. Nós vamos orar, vamos agradecer por essa oportunidade e também vamos agradecer em especial pela vida das mães. Oremos. Pai de amor, de imensa bondade, é com um coração cheio de alegria e com gratidão que nós agradecemos a Ti por mais um dia, por mais essa oportunidade que estamos reunidos aqui como família, como Igreja de Cristo, para cultuar e exaltar o Teu santo nome. E em especial agora eu te peço pela vida de cada mãe, da Quarta Igreja, também as mães, ó Deus, que estão espalhadas por todo este mundo. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado e tem dado sabedoria para cada uma. Que o Senhor continue sustentando e abençoando as suas vidas. Fique conosco nesta manhã, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler com vocês, nesta manhã, um texto da Palavra de Deus. Esse texto está em Salmos, capítulo 96, os versículos de 7 ao 9. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Amém? Amém. Esse mês de maio é o mês em que nós estamos dando ênfase à família e os cultos de domingo pela manhã são voltados, pela palavra, pelo louvor, pela gratidão, pela oração, pela vida de cada família. Então, vamos juntos cantar, vamos desfrutar do amor do nosso Deus. Vem desfrutando o amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus seu reinar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer fazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus teu rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar,
restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou E modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra Jesus, quer trazer paz pra você. Amém. Vamos também cantar Jesus é aliança. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Amém. Nós vamos agora ouvir a mensagem com o nosso irmão Rogério, também seminarista de nossa igreja. Olá, queridos, graça e paz do Senhor para todos. Eu desejo um bom dia a todos que nos assistem no nosso canal e quero deixar aqui também os meus parabéns às mães da nossa igreja e às mães também que nos assistem agora através do nosso canal, do canal da nossa igreja. E nesse mês que é dedicado ao mês das famílias, ao mês que nós dedicamos à família, a cada família da nossa igreja e as famílias espalhadas aí, a nossa denominação batista dedica esse mês ao mês da família. Por isso eu quero falar hoje sobre o tema a palavra de Deus e a família. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, gostaria que você aí acessasse no seu smartphone ou abrisse a sua Bíblia, e nós vamos ler aí no capítulo 6 de Deuteronômio. Nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 9, e nós vamos meditar sobre este tema. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 6 também, nós vamos ler até o versículo 9, e nós vamos meditar um pouco sobre este tema, a palavra de Deus e a família. E como é importante, queridos, nesse tempo, neste mês, nós dedicarmos um tempo a simplesmente olhar a palavra de Deus e ver que ela é importante, é importantíssima para que nós tenhamos esta palavra, que nós transmitamos esta palavra aos nossos entes queridos, aos nossos filhos,
às pessoas que convivem conosco, que são nossos parentes. É importantíssimo nós termos isso em mente. Então, vamos ler aí o texto, Deuteronômio, capítulo 6, também a partir do versículo 6 até o versículo 9, está escrito assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Queridos, esse texto é um texto, como eu disse anteriormente, importantíssimo, porque esse texto ele está nos orientando ou nos impulsionando a nós podermos assim ensinar a palavra de Deus, passar a palavra de Deus a nossos filhos. Este foi o mandamento de Moisés àquele povo, aos judeus, e este texto é um texto importantíssimo para os judeus, tanto que eles prezam por este texto, eles até decoram este texto. Os meninos judeus, eles eram ensinados sobre este texto e eles deveriam praticamente decorar este texto de Deuteronômio capítulo 6. E aí, amados, nós vamos meditar sobre este tema, a palavra de Deus e a família. E como introdução, à guisa de introdução, eu quero destacar aqui duas coisas que esse texto vai nos ensinar. Esse texto vai nos ensinar, primeiro, que nós devemos reter a palavra. Ou seja, antes de qualquer coisa, antes até mesmo de nós querermos ensinar aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, a palavra de Deus, nós precisamos reter a palavra. E o que seria reter a palavra? Reter a palavra não é simplesmente saber de cor, não é simplesmente ler algum trecho da Bíblia, não é apenas ter a Bíblia, mas é ter em nosso coração, em nossa mente, é vivenciar essa palavra individualmente. E só depois disso, então, aí nós vamos transmitir a palavra. Esse texto nos fala em transmitir essa palavra. E quando nós temos essa experiência já individualmente, de termos a palavra em nosso coração, de termos essa palavra em nossa mente, então nós vamos ter toda liberdade e autoridade para assim passar a palavra do Senhor. E aí, queridos, eu quero destacar aqui, a partir do versículo 6, o versículo que nós lemos, algumas coisas que Moisés ensinou a este povo e que muitas vezes os próprios judeus, eles tinham isso, eles levaram isso até mesmo ao pé da letra, e eles prezavam muito por isso. E a primeira frase que eu quero destacar é a frase que diz: estarão no teu coração. O versículo 6 diz isso. E o que quer dizer isso? Como eu disse, reter a palavra é tê-la no coração. Mas não é simplesmente apenas saber essa palavra. Ter no coração é uma experiência própria, é uma experiência com o Senhor. Dia após dia, nós podemos ter essa experiência com o Senhor. E aí, tendo essa experiência com o Senhor, nós podemos, então, transmitir a palavra. E essa frase que diz, estarão no teu coração, ela quer dizer simplesmente que a palavra, ela deve ser guardada. Ou seja, a palavra do Senhor não é algo para ser lançada ao léu, não é algo para ser simplesmente ouvida, simplesmente e depois esquecida, mas é algo a ser guardada. E o salmista vai dizer no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Então é simplesmente ter essa palavra no nosso coração e levar em alta consideração essa palavra. E principalmente quem falou esta palavra, que é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí, depois de termos então guardado essa palavra em nosso coração, depois de termos essa experiência pessoal com o Senhor, então nós podemos olhar aí a próxima frase, que está no versículo 7, que diz o seguinte: e as inculcarás a teus filhos. E agora sim, a palavra ela deve ser aplicada. Este é o segundo passo. Depois de termos retido, agora então nós vamos aplicar esta palavra. E esta palavra aplicada não é simplesmente nós falarmos aos nossos filhos, não é simplesmente sentar e muitas vezes ler algum texto aos nossos filhos, apesar de que isso é bom, é um grande início. Mas essa palavra aplicada vai muito além. Essa palavra aplicada, ela vai dizer que nós devemos ensinar a palavra de Deus. Ensinar a fundo a palavra de Deus. Dizer o que realmente a palavra de Deus nos ensina em relação ao nosso viver diário, em relação àquilo que nós a cada dia estamos fazendo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, nas nossas famílias, e isto nós vamos a cada dia inculcando na mente dos nossos filhos. E então nós vamos aplicar essa palavra aos nossos filhos, e isto quer dizer, as inculcarás a teus filhos. E a próxima palavra que eu quero destacar está no versículo 8, que vai dizer: também as atarás como sinal na tua mão. E essa frase quer dizer o seguinte: a palavra deve ser praticada. E aí eu quero destacar aqui o que os judeus eles tinham em mente em relação a esta palavra, a exatamente este mandamento: as atarás como sinal na tua mão. Os judeus eles levaram isso ao pé da letra. Eles levaram isso tão literalmente que eles tinham em seus braços e em suas testas, eles tinham caixinhas que eram chamados de filactérios. Jesus vai dizer sobre os filactérios lá em Mateus capítulo 23, no versículo 5. Jesus diz que os religiosos daquela época, eles alongavam os seus filactérios. O que quer dizer isso? Eles iam aumentando trechos da Bíblia, além do que eles já tinham, e essas caixinhas, esses recipientes, eles iam sendo alongados, eles cresciam, e essas caixinhas podiam ser observadas de longe. Então, a pessoa já podia ver e dizer: ali vai uma pessoa que preza pela palavra de Deus. Queridos, apesar de que isso é até louvável aos judeus, como eles prezavam e como eles se dedicavam à palavra de Deus, mas de fato não é isso que o texto está dizendo. O texto simplesmente diz que nós devemos praticar a palavra, ou seja, obedecer a esta palavra. Não somente ter, o que seria isso hoje para nós? Nós chegamos às vezes em algumas casas, nós vemos algumas Bíblias abertas no Salmo 91, por exemplo, e ali aquela página já está até meia amarelada pelo tempo, e essa Bíblia só fica nestes salmos. É um salmo maravilhoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, diz o versículo 1 do Salmos 91. Mas isso não nos traz uma segurança em si, isso não nos traz em si uma bênção especial de Deus, e isso também não serve muito como um testemunho, porquanto Bíblias nós temos hoje aos montes, nós temos Bíblias de tudo e quanto de qualquer jeito, mas o que vai realmente fazer a diferença
é quando nós praticamos esta palavra. E aí, quando falamos em praticar, nós lembramos, logicamente, como eu disse, a palavra de Deus e a família é o tema. As nossas famílias é importante, porque é o primeiro lugar onde nós testemunhamos, é o primeiro lugar onde nós nos colocamos até mesmo sem reservas àqueles que moram conosco. E aí sim é hora de praticar a palavra. Jesus, certa vez, ele curou um homem endemoniado, e este homem, depois de curado, depois de expulso esses demônios de sua vida, ele pede para Jesus: deixe-me segui-lo. E Jesus disse: não, vá para os seus, ou seja, vá para a tua casa, vá para a tua família e conte a eles o que o Senhor fez por você. E, queridos, essa região onde esse homem morava certamente foi abençoada por Deus, porquanto este homem, ele voltou para a sua casa, contou para a sua família, testemunhou daquilo que o Senhor tinha feito. E é interessante notar que este pedido do Senhor, pedido feito ao Senhor, é o único pedido, assim, pelo menos que me vem à memória agora, que eu vejo Jesus dizer não, porque foi um pedido bom. Seguir ao Senhor foi um pedido excelente. Mestre, deixe que eu o siga, ou seja, deixe que eu seja um discípulo, deixe que eu aprenda tudo que o Senhor ensina, deixe que eu aprenda os caminhos da vida eterna, deixe que eu aprenda como o Senhor age nas nossas vidas. E Jesus simplesmente vai dizer: não, vá para os seus. Ou seja, é muito mais importante nós praticarmos essa palavra junto às nossas famílias e até mesmo para eles, do que simplesmente nós termos em mente, até mesmo de fazermos missões em lugares longínquos, sendo que em nossa família tem pessoas que precisam de nós, tem pessoas que estão observando o nosso testemunho. E este é o nosso próximo ponto, que vai dizer aí no versículo 8: e te serão por frontal entre os olhos. Ou seja, a palavra deve ser a direção. Queridos, qual tem sido nesses dias a nossa direção? Porquanto nós temos vivido esse tempo, um tempo difícil, um tempo na qual pessoas têm perdido suas vidas, na qual pessoas têm até mesmo perdido entes queridos e têm sofrido e têm ficado meio que perdida em meio a tantas informações, em meio a tantas direções. Mas eu quero dizer para você, neste dia, que a palavra do Senhor, ela deve ser a nossa direção. E, queridos, falando em direção, eu me lembro de uma história que meu pai, ele de vez em quando ele conta. Meu pai foi um pescador aqui em Guarapari, hoje ele está com 93 anos de idade. Ele pescou aqui em Guarapari por mais de 50 anos e ele, nesta profissão, ele teve a oportunidade de passar por muitas coisas em alto mar. E uma dessas coisas que ele conta, que ele passava, era que os pescadores, eles saem para pescar de madrugada, ainda o sol ainda não nasceu o sol, e eles então vão mar adentro com os seus barcos. E lembrando que naquela época os barcos não eram movidos a motores, eles contavam apenas com o vento, que era aí içada as velas, e então os ventos impeliam os barcos, ou quando não tinha vento, eram os remos, eram os seus próprios braços que impulsionavam os barcos. E eles saíam para pescar, e a direção que eles tinham também não tinha bússola. A única direção que eles tinham, não só a única, mas uma delas era o sol. E eles se guiavam através do sol, ou seja, o sol nasce no mar e ele se põe na terra. E eles iam então, faziam o seu trabalho, pescavam os seus peixes, e o sol então ia fazendo o seu percurso até começar a se pôr.
E quando o sol começava a se pôr, eles entendiam: nós temos que navegar para o lado do sol. Só que havia um problema. De vez em quando o tempo mudava, o tempo virava, e então o sol era encoberto pelas nuvens. E eles ficavam meio que sem direção, porquanto a direção que eles tinham era o sol, e o sol jamais não brilhava. Queridos, o que isso quer dizer para nós? Nós precisamos ter esse sol nas nossas vidas. Nós precisamos ter a palavra de Deus como o sol para as nossas vidas, como aquilo que vai nos direcionar, como aquilo que até mesmo em meio à escuridão, até mesmo em meio a densas trevas, mesmo que o sol visível não apareça, mesmo que tantas coisas aconteçam, a palavra de Deus continua sendo a mesma, e ela não falha, e ela nos dá essa direção de que nós tanto precisamos. Então, amados, quero deixar aqui para você este apelo: jamais troque a palavra de Deus por qualquer outro direcionamento, por qualquer outra filosofia, por qualquer outro pensamento que venha contra a palavra de Deus. Mesmo nós sendo afligidos, como eu disse, precisamos ficar com essa direção, porquanto ela não falha. A palavra de Deus, ela é infalível, como nós mesmos professamos em nossa fé. E aí, queridos, dito isso, eu quero passar para a próxima frase, que está também no versículo 8, que vai dizer: e as escreverás nos umbrais de tua casa. E o que isso quer dizer? Quer dizer simplesmente que a palavra de Deus deve ser nosso testemunho. E aí, como eu disse antes, os judeus, eles levaram esta palavra ao pé da letra, e aí eles tiveram um outro hábito. Eles fizeram uma coisa que é chamado mezuzá. O mezuzá, ele era fixado no batente da porta de cada judeu, contendo uma parte das escrituras, inclusive esta que nós lemos, faz parte do mezuzá dos judeus. E isso também é uma pequena caixa, um pequeno recipiente, e aí cada ocupante da casa, ao entrar na casa, ele deveria tocar nesse recipiente, e aí então essa pessoa que tocava nesse mezuzá, onde continha trechos da palavra de Deus, era considerado como um grande livramento. Essa pessoa estava aí então, digamos que até mesmo imunizada, porquanto isso era a sua proteção. Queridos, para a palavra ser o nosso testemunho, nós não precisamos tê-las em algum recipiente, nós não precisamos simplesmente pegar e colocar nos umbrais da nossa casa um texto bíblico, colocar em nossas paredes, apesar de que, como eu disse, os judeus, eles prezavam por esta palavra, e nós precisamos aprender isso também. Mas não só exteriormente, nós precisamos aprender interiormente. E aí então nós estaremos aptos para testemunhar. E aí, testemunhar para quem? Como eu disse, primeiro para aqueles que estão muito próximos de nós. Não adianta pensarmos em distantes, não adianta pensarmos em tribos indígenas que estão muito distantes. Não adianta pensar em países que estão vivendo miseravelmente, enquanto nós mesmos não tivermos a capacidade de falar ou de testemunhar aos nossos entes queridos. Então, amados, como tem sido o nosso testemunho para os nossos familiares? Como tem sido a nossa vida diante desse testemunho, diante da palavra? Como tem sido, como os nossos entes queridos têm nos visto
é através da palavra de Deus. E veja, queridos, que isso é como se fosse elos de corrente. Veja que isto é como se fosse uma coisa estar interligada a outras. Não pode simplesmente a palavra ser guardada, porque aí é egoísmo você querer só para você. Não pode simplesmente a palavra ser aplicada sem ser guardada, porque primeiro você tem que guardar. Não adianta só a palavra ser praticada, porquanto se tornaria até mesmo uma religião vã, porque somente praticar, somente fazer o que é mandado. E eu me lembro que nisso de praticar, os judeus também tinham um costume que eles adquiriram, um costume religioso, que se diziam, eles, além dos 10 mandamentos, além do Pentateuco, da lei que Moisés deixou, eles instituíram aí mais 613 leis, ou 613 pequenas leis derivadas dos 10 mandamentos. E eles seguiam isso rigorosamente. E havia uma parte negativa, ou seja, uma parte que dizia não faça, e havia uma parte que dizia faça, isso você pode fazer, uma parte positiva. E nem por isso, queridos, eles receberam, os religiosos da época de Cristo, eles receberam algum elogio por isso. Muito pelo contrário, o texto que eu citei aqui de Mateus capítulo 23, Jesus ele vai até mesmo criticar, fazer duras críticas àquelas pessoas que viviam ali na época, àqueles religiosos que faziam isso. Então não é simplesmente praticar, porque sem aplicação, sem guardar, a praticabilidade não tem valor nenhum, será apenas uma religião. E aí o elo da corrente continua a ser a nossa direção. E não adianta também ser a direção sem ser guardada, sem ser praticada, sem ser aplicada. Então é um conjunto que nós devemos ter em nossas vidas em relação à palavra de Deus, porquanto este é o mandamento do Senhor, que nós devemos ter essa palavra em nosso coração. E por fim, queridos, eu quero destacar aqui a última frase deste texto, no versículo 9, que vai dizer o seguinte: no versículo 9, vai dizer o seguinte: e nas tuas portas, ou seja, além de tê-las em tua casa, deveria ser escrita nas tuas portas. Como eu disse, os judeus eles fizeram isso muito bem. Eles simplesmente pegaram uma caixinha, pegaram um recipiente e aí eles colocaram a palavra de Deus lá. Ou seja, e o que essa frase quer nos dizer? O que essa frase quer nos ensinar hoje? Essa frase quer nos ensinar o seguinte: a palavra de Deus deve ser a nossa proteção. Queridos, e como nós precisamos dessa proteção? Os judeus eles pensaram que ao fazer isso, ao simplesmente ter ali o mezuzá em sua porta, simplesmente ter textos bíblicos dentro de uma caixinha em sua porta, e eles poderiam ali ter uma proteção especial de Deus. Queridos, eu quero te dizer que isso simplesmente não vai adiantar muito se nós não tivermos os passos anteriores de ter guardado, de ter praticado, de ter obedecido a palavra de Deus, de ter realmente uma intimidade com esta palavra. Aí sim nós podemos nos apropriar até mesmo do versículo 1 do Salmos 91, como disse, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então aquele que realmente está habitando na sombra do Onipotente, aquele que realmente tem o Onipotente, que é o nosso Deus, poderá ter essa proteção. Um outro salmo importante que muita gente gosta, até mesmo de recitar, até mesmo de ter folhinhas, de ter
escritos, de ter a Bíblia aberta nele, é o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas alguém já disse com muita propriedade, e eu concordo, de que nós não podemos ser ovelhas desse pastor sem antes conhecer este pastor. Nós não podemos nos apropriar deste salmo sem antes ter o nosso Senhor realmente como nosso pastor. E aí realmente nada nos faltará. E como eu disse, como nós precisamos de proteção nesses dias. E a nossa proteção, amados, não deve estar em nada mais, nada menos do que no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porquanto Ele disse que Ele ia preparar lugar para nós. Ele disse que ia estar, que nós haveríamos de estar, aliás, em um lugar muito melhor que este. Esta é a nossa confiança, esta é a nossa segurança e esta é a nossa proteção. E o apóstolo Paulo, ele certa vez estava em sua prisão, sendo ali, esperando até mesmo o seu martírio, e ele observava ali os soldados romanos, e ele observava ali os aparatos dos soldados romanos. Ele olhava ali e observava as suas vestes, como os soldados romanos se vestiam. Ele observou que o soldado ele usava um capacete, ele usava um escudo, ele usava uma couraça, ele usava uma espada, e ele começou a aplicar exatamente essas coisas como a palavra de Deus, como a proteção de Deus. E ele diz: tende na sua cabeça o capacete da salvação, tende na sua mão a espada, que é a palavra, tende a couraça, que é a proteção, a fé. E ele vai dizendo essas coisas que simplesmente nos dão essa proteção, essas coisas que a palavra de Deus, somente ela nos concede. Então, amados, que neste dia nós possamos meditar sobre isso, que nesse dia possamos colocar a nossa segurança, a nossa proteção na palavra e principalmente naquele que pronunciou a palavra, porque só a palavra em si também são apenas palavras. Para muitas pessoas a Bíblia é apenas um livro. Para muitas pessoas a Bíblia é apenas um livro escrito por homens, como homens do passado, até mesmo como homens indoutos, como homens que não tiveram nenhuma orientação, simplesmente tiveram frutos aí de suas imaginações e escreveram a Bíblia. Mas nós que cremos na palavra, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela penetra até separar a nossa alma e o nosso espírito. Então que o Senhor possa estar fazendo isso conosco neste dia, e eu desejo a cada um de nós que possamos olhar e praticar esta palavra, principalmente em nossas famílias. E que o Senhor, queridos, nos abençoe neste dia. Eu quero te convidar a cantar conosco acerca da paz de Cristo, a paz que nós sentimos na nossa alma, a alegria que nós temos no nosso coração de servir a Cristo. Essa paz que eu sinto em alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em alma é porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor,
me tenho por vista. Alegre estou, não por as circunstâncias, não, por o seu amor, Senhor. Não me tenho por vista. Alegre estou. Amém. Eu espero que você esteja alegre nesse dia, que Deus possa te dar um dia abençoado de sua presença, que você se sinta guardado e protegido pela presença, pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Tenha um dia maravilhoso e logo mais à noite estaremos juntos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem em paz, em nome de Jesus.